isso é suficiente para não escalá-lo ou se ele vai para o jogo mesmo assim. E aí para o presidente depois, presidente, se o senhor tem alguma novidade a respeito se ele fica, se o Corinthians vai comprá-lo, se a negociação está em andamento, está bem encaminhada, por favor. Não, vai passar por uma avaliação amanhã. Treinou ontem, se sentiu bem, um pouquinho de dor, fibrose e assim mesmo, tem que ter um pouquinho de paciência. Hoje voltou a se queixar, mas amanhã a gente toma a decisão se ele vai para Goiânia ou não. Bom, em relação ao Pablo, a gente está fazendo todos os esforços possíveis para que a gente mantenha o Pablo conosco. Estamos conversando, estamos vendo, temos um prazo ainda para exercer essa compra. Como eu já disse em outras oportunidades, é a nossa prioridade a contratação do Pablo. Estamos trabalhando e espero que dê tudo certo. Começar pelo presidente aqui no meio. Presidente, boa noite. Boa noite. Os torcedores, através de redes sociais, eles são muito curiosos, né? Querem saber sobre notícias que são vinculadas e surgiram entre ontem e hoje os nomes de Nenê e Regis. Queria que você falasse se foram jogadores que foram oferecidos ao Corinthians, se existe algum tipo de negociação ou interesse. Não foram nem oferecidos e também não temos interesse no momento nos atletas, não. São notícias que surgem da mesma forma que surgem e desaparecem. Agora para o Carille. Boa noite, Carille. Boa noite. Pergunta que eu te faço em relação ao Balbuena, né? O jogador que no começo dessa semana a gente teve a notícia aí que vai ficar um tempo fora. Você está com o Pablo nessa situação ainda, que não está 100%. Como é que fica com essa zaga do Corinthians sem um jogador titular, que é o Balbuena, né? O Pedro aí tendo que ganhar uma sequência. A gente viu que você deu uma atenção um pouquinho maior, né? Para o trabalho defensivo, ajeitando o posicionamento. É o que está mais te preocupando nesse momento, essa escassez, entre aspas? Sempre deixei muito claro que eu estou muito satisfeito com o elenco, né? Pablo e Balbuena são os titulares hoje da equipe e nós tivemos a experiência de jogo contra o Figueirense de jogar Pedro e Léo Santos e jogaram muito bem, né? São garotos, se acaso nós não tivermos esses jogadores, essa dupla de zaga que joga domingo, a gente tem total confiança nos garotos. Boa noite para os dois. Uma pergunta para cada. Primeiro, começando com o presidente. Presidente, hoje o Cícero deu uma entrevista lá no São Paulo falando justamente sobre o clássico contra o Palmeiras. Disse que dinheiro não faz gol, querendo dizer que os dois times têm chances iguais de conseguir uma vitória nesse clássico. Queria que você falasse sobre essa frase, especialmente porque o Corinthians parece que é um pouco reflexo dessa frase, pelo menos nessa temporada. Já teve épocas que o time teve grande investimento, mas nesse ano especificamente, o time investiu pouco, mas conseguiu ser campeão paulista. Não foi pouco, não. Comparando com o Palmeiras, por exemplo, que gastou 80 milhões de reais. Não foi pouco, concordo com você, presidente. Qualquer valor é muito. Sim, mas se é um pouco reflexo disso, de que o Corinthians foi capaz de montar um time competitivo mesmo investindo menos que os seus concorrentes. Não, na realidade, eu concordo com a frase dele, eu entendi bem a frase dele, e a gente já cansou de ver isso no futebol, que o dinheiro não está condicionado à equipe e dá certo. Nós já trouxemos jogadores, enumero aqui diversos, jogadores que custaram valores pequenos, podemos chamar assim, e foram de maior sucesso no Corinthians. Os jogadores mais bem vendidos que o Corinthians teve chegaram com valores pagos baixos. Então nós vimos agora recentemente o Flamengo, fez um investimento grande também, entendo eu, montou um timaço, podemos dizer assim. Infelizmente, a bola tomou um gol nos 49, tudo que foi gasto, tudo que fizeram, foi embora. Então, para vocês verem que o futebol, às vezes, não é uma conta exata. Então, não está atrelado ao dinheiro. Óbvio que o dinheiro te faz trazer, se eu tivesse muito dinheiro, traria Messi, traria Neymar, traria outros jogadores grandiosos que tem pelo mundo, montaria um esquadrão. Mas nem assim se teria certeza de que teria bons resultados dentro de campo. Então, futebol é muito difícil. Carille, queria que falasse um pouquinho sobre, não só essa semana como a anterior, um tempo maior para trabalhar. O que você buscou trabalhar ao longo dessa semana? A gente comprou algumas atividades e você tem falado que o time está encaixado, que está muito sólido defensivamente e que busca melhorar justamente o setor de criação para o time agredir mais o adversário mais vezes ao longo de uma partida. Você acha que já vai ter feito esse tipo de trabalho, esse tipo de foco já nesse jogo contra o Atlético Goianiense?
chegando à segunda semana só de treinos? Nas finais do Campeonato Paulista, a equipe já deu uma resposta boa, né? A gente tem muito para crescer nesse setor, estamos trabalhando para isso, com entrosamento, com conhecimento, eles se conhecendo cada vez mais e com o trabalho do dia a dia. Então a expectativa sempre que a gente passa a agredir mais o adversário, porque realmente o setor defensivo está bem equilibrado. Presidente, boa noite. Tem algum motivo o senhor está aqui? Tem algum anúncio? Ou o senhor só veio... Saudade de vocês, então me fez vir aqui para revê-los. E qual é a perspectiva de chegada de jogadores? Tem essa perspectiva? A gente ouviu falar de alguns reforços, ou o senhor acha que esse é o time para a temporada? Vem mais gente aí? Não, a gente sempre está observando, sempre está trabalhando, correndo atrás. Às vezes é que não tem nenhuma negociação andando para falar para você, pode chegar mais um ou mais dois jogadores. Mas a gente está sempre prestando atenção, o departamento tem aí, junto com a comissão técnica, sempre observando diversos jogadores. E às vezes, por oportunidade comercial, você pode trazer mais um ou outro jogador. Mas vem mais gente aí. Isso. Possivelmente a gente quer sempre deixar o elenco com mais qualidade, essa é a nossa intenção. Carilli, falando dos perigos do futebol, o Corinthians vai enfrentar um time que perdeu 2 jogos, tomou 7 gols. Mas onde está o perigo aí para o Corinthians, num adversário que precisa reagir, ou seja, vai jogar em casa? O que eu tenho passado para os atletas, para a gente entrar com a mesma atenção, mesma concentração, mesmo respeito que a gente teve em todos esses jogos, em todo esse período, né? É assim que nós vamos lá, com bastante intensidade, bastante concentração, respeitando bastante o Atlético Goianiense, para a gente conseguir os 3 pontos lá em Goiânia. Eles fizeram um jogo contra o Flamengo agora bem diferente do que foi o jogo do domingo, onde perdeu de 3. Então, a gente às vezes pelo placar a gente se engana com o adversário achando que existe alguma facilidade. Não existe facilidade nenhuma não, eles endureceram muito para o Flamengo, foi uma partidaça que eles fizeram. E eles podem repetir também essa mesma atuação e dificultar o jogo para qualquer adversário. Fábio, Roberto, tudo bem? O Fábio já falou algumas vezes que qualquer contratação passa por você, que o técnico indica, o técnico fica sabendo e o técnico está atrás de qualquer oportunidade, qualquer possibilidade de contratação. Você está falando sobre zagueiro e que o Pablo, inclusive, vai ser avaliado. Se ele não for para Goiânia, o Corinthians vai ter 2 zagueiros e não vai ter reserva, né? Já teve conversa entre vocês, técnico e presidente, a respeito dessa necessidade de um zagueiro? E para o presidente, se a questão econômica é que faz com que o Corinthians não esteja negociando ou em vias de contratar um zagueiro, porque 2 jovens jogadores podem ser titulares, é uma situação anormal, né? É muito difícil, Marco, acontecer o que aconteceu. A gente está com 3 jogos. Se acontecer do Pablo não jogar, a gente tem 3 jogadores fora por contusão. Se o Pablo ficar fora, mais o Balbuena e mais o Wilson. Então é muito difícil. Normalmente as equipes trabalham com 5 zagueiros, né? Balbuena depois fica fora contra o Santos, depois já fica em condição de jogar. O Pablo, se não jogar domingo, não é uma coisa tão séria. Então, se a gente ficar nessa situação, é só para esse jogo. Não é legal, mas pode acontecer. E estou conversando direto com a diretoria a respeito disso. Nós sabemos a realidade, né, de tudo e trabalhamos em conjunto, né? Se acaso não chegar e não sair ninguém, nós vamos terminar o ano com esses 5 zagueiros. Na realidade, não é por questões econômicas. A gente está buscando esse zagueiro não é de hoje. Não estamos nem aqui falando que estamos atrás do zagueiro de 1, de 100 ou de 500. Não é, porque nós não achamos ainda a disponibilidade da característica que a comissão técnica quer. Então, acho que trazer por trazer não é o que a gente quer. A gente quer trazer qualidade, que soma, enfim. Então, por isso que até agora não conseguimos trazer. Fábio, aqui do lado, aqui, ó. Durante toda a semana, os jogadores que vieram aqui conversar falaram sobre o trabalho que foi feito durante a semana para tentar evoluir quando o time tem a posse de bola, quando o time precisa propor o jogo. Queria que você explicasse um pouquinho mais como é que é esse trabalho, o que você precisa pedir para os jogadores, o que você quer a mais deles, para que quando jogar dentro de casa, esse é o grande detalhe, né? Conseguir ir para cima dos adversários, dominar os jogos, esse é o maior problema na tua visão?
É o que a gente precisa melhorar, não trago como um problema. A equipe se identificou assim, a ideia é encher o campo do adversário, abrir mais linha de passe, mais movimentações, né? Isso requer um tempo. Para a gente ser campeão do mundo aqui foi um trabalho que começou em 2010 para terminar em 2012, e nós estamos aqui com 4, 5 meses de trabalho. Então é tempo, e a ideia é essa, encher o campo mais do adversário e abrir mais linhas de passe. E queria ouvir do Roberto, ter a oportunidade de ouvir diversas matérias estão saindo a respeito de dívidas que o Corinthians tem, desde fornecedores, clubes, empresários, enfim. É uma estratégia do Corinthians deixar essas dívidas se prolongarem para de repente tentar acordos, ou é falta mesmo? Porque o dinheiro, se a gente vê 60 mil, às vezes 100 mil, 150 mil, claro que o Corinthians tem dívidas, mas pelo montante que circula de dinheiro no Corinthians não é uma coisa tão absurda assim. Esses casos eu vou falar para você, logicamente que não é novidade para ninguém que a gente está lutando com bastante dificuldades. E as dificuldades não são poucas. Tivemos recentemente, foi o que mais nos atrapalhou, tivemos algumas penhoras por alguns processos antigos que já estavam na justiça por anos e eles culminaram agora com penhoras. Então nós tivemos que dispor de valores que não estavam no nosso orçamento, não estava previsto isso. E isso nos atrapalhou bastante. Agora tem muitos casos de protestos que houveram, que a grande parte está pago, que demora às vezes para baixar isso. Alguns é discussão de fornecedor, entregou, não entregou, está certo, está errado. E como você mesmo disse, são valores pequenos que às vezes nem justificam, não é nem má intenção, não é estratégia nenhuma. Nossa estratégia é pagar 100% de tudo aquilo que a gente se compromete comprando, ou fazendo contrato, enfim. Mas como não é um privilégio do Corinthians, é um privilégio hoje. Fecharam-se no Brasil 200 e poucas mil empresas. Então todos sabem, eu leio, escuto, converso. Nos veículos de vocês, que não deixa de ser uma empresa, também estão passando por dificuldades, mandando gente embora, diminuindo o quadro de funcionários, tentando fazer com que a despesa diminua, porque não está conseguindo anunciantes no volume que tinham. Tudo isso acontece conosco também. A gente tem dificuldade de ter empresas gastando em patrocínios. Quando você acha uma empresa disposta a fazer isso, os valores não são mais aqueles que tínhamos. Então, nós temos que nos adequar a esse modelo, esse momento que estamos vivendo no Brasil, que está durando demais. Em vez de, quando as coisas estão tomando uma posição positiva, vem notícias como essas últimas dos últimos dias, que volta tudo para trás, para-se tudo, todo mundo fica num compasso de espera, que a gente não sabe o que estão esperando, mas, enfim, é da natureza do ser humano aguardar, todo mundo se recolhe. Então, nós também estamos tendo problemas. Só que o Corinthians, às vezes um pouco diferente de uma empresa, você não consegue de imediato fazer uma redução de despesas mandando gente embora. Nosso problema não está nas pessoas que trabalham no escritório, não é isso, não resolveria. Então nós estamos trabalhando muito para crescer a receita e trazer as despesas para os valores mais atuais. E aí, Fábio, se você me permite, ainda sobre esse assunto, pegando esse gancho, quanto que dificulta a vida do treinador trabalhar num time que tem limitações financeiras? Como você vê, por exemplo, adversários e até mesmo times de fora com aquela facilidade, bom, eu quero esse, vai lá, compra para mim, aí traz o jogador. E isso está acontecendo com alguns clubes aqui no Brasil também, né? Você vê aí investimentos bem maiores em Palmeiras, Flamengo e Atlético. Mas não são feitos pelo clube, né? Com aporte de parceiros, né? São parceiros, um banco, é diferente. Ninguém mais nesse mundo tem mais dinheiro que banco. Então, é desleal. Não é o clube. Todo clube passa por dificuldade. Não é o Corinthians que está passando por dificuldade. Eu converso com outros presidentes de quase todos os clubes que têm relacionamento e todos relatam a mesma situação. Ou mais ou menos, enfim, é um problema. Agora, esse especificamente é um caso à parte, é um ponto fora da curva. São parceiros fortes, tem razão, presidente. E aí, Fábio, no trabalho do técnico, quanto que é mais difícil, por exemplo, para você trabalhar aqui no Corinthians e conseguir os resultados que você já
conseguiu de sucesso, principalmente no Paulista, sem ter todo esse dinheiro à disposição? Ortega, é uma coisa que não me preocupa muito, né? O negócio é o dia a dia ir para o campo ali trabalhar e trabalhar sério, trabalhar forte, com o nosso grupo que deu uma resposta muito boa, né? É claro que se você perguntar para qualquer técnico, todos eles vão querer reforços, todos. Perguntar para o Cuca ali que está com um time montado, ele vai querer também. Mas eu sei bem, estou muito feliz mesmo, com o trabalho, com o entendimento com os atletas, então é algo que não me preocupa muito. Carille, pelo que você viu ao longo dessa semana, você cobrou muito, né? Qualidade no passe, precisão, bola no pé. A gente pode esperar para esse jogo já do Serra Dourada um Corinthians mais preciso com esses passes? Sim, pode sim. Vai melhorar cada jogo, tem muito para melhorar e vamos melhorar através do trabalho, através do entendimento, de entrosamento, principalmente desses atletas. A cada dia eles vêm se conhecendo mais ainda e isso é importante. Com a chegada do Cleison agora, para a gente tentar entender ele o quanto antes, para que ele nos ajude bastante. É isso, a cada dia ser melhor. E uma segunda, justamente em cima do Cleison, né? Qual a sua expectativa em relação à estreia desse jogador que teve uma engenharia ali feita, um esforço feito para que ele pudesse vir? São as melhores possíveis, um atleta que eu acompanho desde 2015 em Ituano, né? Jogador que pode jogar nas 3 posições ali, tanto da do Jadson, o Rodriguinho ou o Romero, hoje que são os titulares da equipe. Jogador agudo, com muita qualidade técnica, que busca gol, né? Estamos muito satisfeitos com a chegada desse atleta. Roberto, eu queria que você falasse como que está a negociação com o Cicinho. Muitos falam que já está tudo muito próximo, muito certo. Queria que você comentasse. Ao contrário, não está nem um pouco próximo, está difícil. O clube, a última informação que nos chegou, o clube não está querendo liberá-lo. Então, nós continuamos trabalhando, sim, mas não estamos tão esperançosos como estávamos em relação a ele. Roberto, por favor, você comentou sobre as dificuldades econômicas, né? Queria que você falasse sobre essa busca por um patrocínio master que deve estar fazendo falta no meio de vocês, né? Como é que está essa busca aí? Estamos trabalhando bastante, contatando grandes empresas, existe algumas conversas em andamento, até espero que a gente obtenha o resultado o mais rápido possível de resposta dessas empresas para que a gente volte a ter o patrocínio, mas não está, confesso que não está fácil não. Eu também quero aproveitar, já que todo mundo falou de problema financeiro, enfim, ao longo desse ano, ao longo do último 12 meses, podemos dizer assim, nós tivemos alguns problemas pontuais de não honrar o salário no dia, não deixar de pagar, não honrar no dia, que aqui por costume a gente costuma pagar até um dia antes. E isso só foi possível de o futebol ter alcançado os objetivos, os êxitos, pelo grupo que o Corinthians tem e pela comissão técnica. É muito difícil você ter um grupo, 30, 33, 34, 32 atletas, enfim, e você ter unanimidade de respeito de todos, não só pela comissão técnica, como todos nós da diretoria, principalmente quando acontecem esses problemas, como aconteceram, e a gente tem por costume vir aqui, sentar com todo mundo e falar a verdade. Olha, tivemos um problema assim, e nós vamos resolver assim, assim, e a compreensão de todos, isso vocês não sabem o preço disso. Então a gente tem que enaltecer, porque jogador de futebol é sempre dito como mercenário, como isso, como aquilo. Olha, eu posso falar pelo Corinthians, aqui não é assim. Isso aconteceu por 2 vezes, se eu não estiver errado, dois pagamentos que foram atrasados. Eu tive um respeito tão grande por todos que te deixa até pior do que se alguém tivesse reclamado de você. Enfim, mas eu quero só aproveitar e enaltecer o grupo que o Corinthians tem por tudo isso, pelo trabalho que fazem e pelo resultado dentro de campo ainda. Valeu. Não vai falar das 2 contratações, presidente? Não vai falar das 2 contratações que vai chegar nesse momento? Não, vamos falar um pouquinho de cada vez.
Cuca pede jogador, você acha que ele não vai pedir? Como é que se tira o jogador de teste aqui devagarzinho? Esse Diego Cuca está pedindo estão chegando segunda-feira, foi isso? Cuca não pediu.